Chegamos ao fim de mais um ciclo e esse é aquele momento exato da semana para simplesmente pausar, sabe? Uhum, desacelerar mesmo. É muito necessário. Exato, olhar para trás e meio que respirar fundo. A gente passou os últimos dias fazendo esse mergulho profundo nas escrituras e a nossa conversa hoje não é tipo para trazer uma lista nova de tarefas, né? De jeito nenhum. A ideia não é adicionar nenhum peso extra. Pois é, não tem nada de preparar terreno para a correria de segunda-feira. Nossa missão aqui hoje, para cada coração que está nos acompanhando, é consolidar tudo isso. Isso, internalizar, né? Exatamente, fazer com que a palavra que revelou tanta coisa nos últimos dias sobre o caráter do Criador crie raízes de verdade na nossa mente. Porque a humanidade passou tanto tempo enxergando Deus sob uma luz, digamos, distorcida, né? Nossa, muito distorcida. E o que torna essa pausa de hoje tão vital é justamente essa mudança de foco que a gente viu na lição. Uhum. Porque, olha, existe um hábito na nossa cultura de tratar o aprendizado da palavra como, como um acúmulo de dados acadêmicos, sabe? Ou até uma preparação para um tipo de teste moral. Tipo, marcar um cheque numa lista de afazeres religiosos. Exato. Só que a base de tudo que a gente estudou, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, quebra isso no meio. O texto diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Que é uma quebra de paradigma gigantesca, se a gente parar para pensar. Gigantesca, porque a maioria das tradições, até as mais antigas, elas pensam na vida eterna como uma geografia, né? Como um lugar, tipo um destino turístico celestial. Isso, um lugar com ruas brilhantes, uma aposentadoria cósmica para a gente fugir do sofrimento. Mas o texto ele escancara que a eternidade é um relacionamento, é um contato contínuo. E essa é daquelas ideias que, quando a gente realmente deixa afundar na mente, muda até o nosso jeito de respirar. A eternidade não é um cronômetro, sabe? Aquele cronômetro que só dispara depois que o nosso coração para de bater aqui. Uhum, perfeito. Começa muito antes. Começa no exato segundo em que a gente estabelece essa conexão autêntica com ele. Mas aí, isso levanta uma questão que mexeu muito comigo durante as leituras dessa semana. Qual? Se o propósito fundamental da nossa existência é esse relacionamento, por que é tão absurdamente difícil pra gente, pra mente humana, processar quem Deus realmente é? E a grande pergunta, né? Pois é. Eu fiquei pensando na analogia de um algoritmo de computador. Imagina que um algoritmo foi alimentado por anos e anos só com dado corrompido, com informação errada. Uhum, o resultado vai ser um desastre. Exato. Se você pede para essa máquina gerar a imagem de uma paisagem, ela não vai te dar um pôr do sol maravilhoso. Ela vai produzir uma imagem confusa, distorcida, talvez até assustadora. É uma ótima comparação. E a paisagem real continua lá fora, né? Perfeita, intacta. Mas a máquina só reproduz o erro que injetaram nela. E eu sinto que parece que a gente tem essas lentes sujas para enxergar Deus. E isso que você está falando sobre o algoritmo corrompido, a gente viu claramente ao longo da semana que não foi um acidente de percurso, né? Não mesmo. Tem método nisso. Tem muito método. O relato de Gênesis e os profetas deixam isso óbvio. É o núcleo daquilo que a gente chama de o grande conflito espiritual. Uhum, a controvérsia. Isso. O objetivo do inimigo nunca foi criar um mundo cheio de ateus convictos. É muito mais insidioso. Ele quer justamente fornecer, digamos, cortes fora de contexto para fabricar um Deus que seja impossível de se amar. Nossa, sim. Porque ninguém se entrega de verdade para alguém em quem não confia, né? Impossível? Se a humanidade é convencida de que o Criador é tipo um tirano cósmico, mesquinho, que só quer controlar tudo, qual é a resposta natural? Rebelião ou muito medo, né? Um medo que gera aquela submissão de escravo. Exatamente. E por outro lado, se a mentira é que Deus é só uma força distante, uma energia impessoal que criou o universo e abandonou a sala, a resposta é a apatia total. É o famoso tanto faz. Isso, o conflito espiritual tenta destruir o relacionamento antes de ele começar. É instinto de sobrevivência. A psicologia até mostra que, em ambientes de abuso, a pessoa se fecha. Ela levanta um muro para se defender. Vira uma defesa automática. E quando as religiões apresentam aquele Deus transacional,
sabe? Aquele que exige sacrifício, que você tem que aplacar a ira dele, que só abençoa se você der algo em troca. Você ativa exatamente esse instinto de sobrevivência espiritual na pessoa. E aí a gente precisa limpar essa lente urgente. Só que o antídoto para isso não está na filosofia ou no que a cultura de hoje diz que é certo. A gente só consegue reiniciar esse sistema quando volta para as escrituras. Que é onde a gente encontra a definição primária. 1 João 4 diz com todas as letras: Deus é amor. Isso não é um adjetivo bonitinho, sabe? Não é um enfeite. Não é a essência. Forçam a gente a olhar para cada atitude de Deus através desse filtro do amor. Um amor que busca, que redime e que, acima de tudo, merece a nossa confiança. Mas olha, é justamente quando a gente limpa as lentes e usa essa ótica da palavra que a gente esbarra num negócio que a sociedade de hoje simplesmente não consegue engolir. O equilíbrio, né? Isso, o equilíbrio. Porque a gente tem dois atributos fundamentais de Deus que parecem que batem de frente. De um lado, esse amor inesgotável. Do outro, um Deus que é absolutamente santo. E a mente moderna dá um nó com isso. Dá um nó. Eu fico impressionada e me incluo nisso, porque quando a gente lê lá em Apocalipse 4 aquele clamor sem fim de santo, 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 a imagem que vem na minha cabeça é tipo uma sala VIP do universo, sabe? Uma redoma de vidro. Exato. Porque santidade tem esse peso de separação, de ser algo intocável, isolado de qualquer sujeira. Então, o meu questionamento, que acho que foi o de muita gente essa semana, é muito prático. Como um Deus com esse padrão VIP de pureza, que não tolera 1 milímetro de erro, consegue se relacionar com a gente? Como uma humanidade falha, caótica. Sim, porque nós somos uma bagunça, vamos falar a verdade. A santidade não é o oposto da proximidade. Não afasta. Olha, essa é a grande tensão teológica da semana e a resolução disso é maravilhosa porque ela inverte totalmente a nossa lógica humana de contaminação. Como assim? Pensa no mundo físico. Se você pega um copo de água pura e pinga uma gota de tinta preta, o que acontece? A água inteira fica suja. Acaba com a pureza. Isso. A nossa pureza humana é frágil. Ela precisa se isolar, fazer uma quarentena para não se contaminar. E aí a gente projeta isso em Deus. A gente acha que a santidade dele é essa sala VIP restrita. Mas não é. Não. A santidade descrita nas Escrituras é infinitamente robusta. Deus não foge do que está quebrado com medo de se sujar. A santidade divina, ela é como fogo. Fogo? Quando o fogo toca em algo impuro, ele não se contamina. Ele consome a impureza. Ele purifica o que ele toca. Então, a santidade não é um muro de isolamento. É um convite ativo para a transformação. Nossa, isso é forte. Quer dizer que a santidade vem para limpar, não para expulsar. Exato. E a ponte para isso, o que torna essa aproximação segura, é o amor perfeito. Então o amor não precisa meio que fingir que não está vendo as nossas falhas. De jeito nenhum. E a santidade também não precisa fulminar a gente por causa delas. Que alívio. É o oposto do que a nossa cultura tenta fazer, né? Porque hoje, para tentar resolver essa tensão, a sociedade comete 2 erros absurdos. Primeiro, ela banaliza o pecado. Trata como se o mal fosse só um deslize compreensível, sabe? Perde totalmente a reverência pela santidade. Perde tudo. E o segundo erro é distorcer o próprio amor. Reduz o amor a uma permissividade barata. Tipo, o amor que bate palma para tudo e não exige crescimento nenhum da pessoa. É o famoso, eu te amo do jeito que você é e você nunca precisa mudar. Exato. E as Escrituras destroem esses 2 extremos na cruz. A cruz é a engenharia perfeita de Deus, onde o amor e a santidade trabalham juntos. Deus não abriu mão da santidade dele lá. É o amor suportando a justiça para que a gente possa entrar nessa sala VIP e ser purificado sem ser destruído. Caramba! E tentar visualizar isso teoricamente já é um exercício enorme para nossa mente, mas o que me deixou mais maravilhada nas anotações é que isso não é tipo uma invenção do Novo Testamento. Não mesmo. Não é exclusivo da cruz. Esse caráter duplo de Deus, que é
imenso o suficiente para gerar temor, mas amoroso o suficiente para ser íntimo, está lá na primeira página da Bíblia. Lá no Gênesis. Isso. Tem aquele detalhe maravilhoso sobre os nomes do Criador. Ah, os nomes de Deus. Isso é fascinante, porque na cultura hebraica antiga, o nome carrega a identidade e a função de quem está ali. E na narrativa da criação, logo de cara, a gente tem duas facetas que não se separam. Primeiro, o texto hebraico chama Deus de Elohim. Que é a grandeza, né? Isso, é o Deus soberano, transcendente. É aquela força majestosa que, sem derramar uma gota de suor, cria galáxias inteiras só com a palavra. É um poder cósmico que a gente nem consegue calcular. É aquele aspecto que faz a gente cair de joelhos e ficar em silêncio. O puro espanto reverente. Só que logo em seguida, a mesmíssima narrativa apresenta esse Criador como Yahvé, O Deus pessoal. o Deus da aliança, o Deus intensamente íntimo. E se a gente olha a diferença da postura dele ao criar o universo e depois criar o ser humano, é chocante. É lindo demais. Porque ele não diz só haja o ser humano e a pessoa aparece. Não, O texto descreve um Deus que se ajoelha na terra, ele toca no pó, ele suja as mãos, por assim dizer, para moldar o corpo humano, e depois ele respira o próprio fôlego de vida nas nossas narinas. Sabe, se a gente compara isso com as histórias antigas das outras nações daquela época, tipo os mitos da Babilônia, acho que é o Enuma Elish que fala. exato, e numa Elish. Ali, os deuses criam a humanidade meio que como um subproduto, né? Tipo uma raça de escravos só para fazer o trabalho chato que os deuses não queriam fazer. E o Deus da Bíblia não. Ele cria com a própria mão, por puro amor, só para compartilhar a vida. Para ter relacionamento. E isso quebra aquela visão dos líderes humanos que a gente tem hoje. Nossa, nem fala. A gente tem, sei lá, autoridades, executivos, celebridades que andam de carro blindado e não pisam nem numa poça d'água na rua para não sujar o sapato de grife. Ficam totalmente isolados no poder. Sim. E o ser que governa todo o cosmos visível e invisível simplesmente decide brincar no barro para formar a gente. Para quem está ouvindo agora e está chegando ao fim dessa semana exausto, sentindo o peso das coisas, sentindo que o mundo esqueceu de você, quer dizer, esqueceu da gente, né? A gente tem que se incluir nisso. Não tem segurança maior do que essa. É o verdadeiro descanso. Saber que a mesma energia que segura os planetas lá na órbita é a mesma que conta os nossos fios de cabelo. Como Paulo falou lá em Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. E sabe o que é interessante? Esse entendimento liberta a mente humana daquela angústia terrível de querer controlar o incontrolável. Uhum. Aquela ansiedade espiritual. Exato. A gente tem essa mania de querer entender cada movimento da providência divina na nossa vida. Mas a fé não é não ter mistérios. A fé é descansar num caráter que a gente sabe que é seguro. Faz todo sentido. Pensa bem, se Deus fosse só Elohim, só aquele poder infinito e distante, a gente ia se sentir como um bando de formigas esmagadas no universo. Insignificantes. Mas se ele fosse só Yahweh, super íntimo, super amoroso, mas sem poder para controlar o cosmos, ele ia ser só um amigo com boas intenções, mas que não ia conseguir salvar a gente do caos. A fusão dos dois garante que quem está no controle de tudo é exatamente quem mais nos ama. A paz não rende ter a resposta de tudo, mas de conhecer quem tem, né? Exatamente isso. E se a ideia dele, sujar as mãos no barro, já era o máximo da proximidade na criação, o que acontece na redenção quebra qualquer limite que a mente humana conseguiria imaginar. Porque depois que o ser humano estragou tudo, o Criador não ficou no camarote do universo só assistindo o nosso desastre. Ele veio pro meio do caos. Ele desceu para a lama junto com a gente. E aí a gente chega no ponto altíssimo da semana, que é Mateus capítulo 1, quando traz a promessa do Emanuel, Deus conosco. Emanuel é o colapso de toda a distância que restava. Se lá no Gênesis ele tocou no pó da terra, na encarnação ele se tornou feito do próprio pó. Ele se fez carne. Cristo não é um embaixador, não é um diplomata que Deus mandou com uma cartinha de paz. O apóstolo Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando a nossa mente está confusa, quando a dor faz a gente pensar que Deus é indiferente, as Escrituras apontam direto para Jesus. Ele é
exegese de Deus. Ele é a explicação viva de quem o Pai é. E é de uma clareza que chega a ser constrangedora, né? Porque quem entendeu o que Deus acha da nossa dor, olha para Jesus chorando em silêncio, lá na frente do túmulo de Lázaro. Mesmo sabendo que ia ressuscitar ele minutos depois. Exato, ele não invalidou a dor das irmãs. Ele chorou junto. Quer saber o que Deus pensa de hipocrisia, de abuso em nome da religião? É só olhar para Jesus virando aquelas mesas no templo. A compaixão dele, a graça, a verdade, são o retrato perfeito do Pai. E essa contemplação contínua, olhar para essa imagem todo dia, que ativa a nossa transformação. Porque, no fundo, a grande âncora dessa semana é essa. Conhecer a Deus não é arquivar conceito teológico na cabeça. Não é passar de ano numa prova bíblica. De forma alguma. A psicologia fala muito do tal do espelhamento, né? O ser humano acaba se tornando igual àquilo que ele admira com mais intensidade. A gente absorve até o sotaque das pessoas com quem a gente anda. Exatamente. Absorve 3 jeitos, valores. Então, quando o apóstolo Pedro resgata aquele mandamento, sejam santos porque eu sou santo, muita gente lê isso e sente um peso esmagador. Uma regra legalista do tipo, não ouse errar. Como se fosse uma lista impossível. Mas sob a ótica do Emanuel do relacionamento, isso não é opressão. É a consequência natural da convivência. A santidade deixa de ser esforço e passa a ser o espelho. A proximidade gera semelhança orgânica. E acho que o mais lindo disso tudo, o que me deixa mais fascinada, é que esse processo de intimidade não tem linha de chegada. É infinito. Sim, confesso que entender a eternidade como esse aprendizado contínuo e não como um lugar onde a gente chega e pronto, sei de tudo, acabou a graça, muda completamente o gosto da coisa. O caráter de Deus é tão complexo, tem tantas facetas maravilhosas que se a gente tentasse entender tudo com nossa mente finita, seria tipo tentar colocar toda a água do Oceano Pacífico dentro de um copinho plástico. Transborda, não cabe. Não cabe. Lá na eternidade, cada novo século vai revelar um aspecto da justiça dele que a gente não conhecia. Uma nuance nova da graça que vai deixar a gente de boca aberta. É uma expedição de maravilhamento que nunca, nunca vai perder a graça. E com essa visão de eternidade, de um Deus que é infinito, mas totalmente pessoal, a gente caminha para o encerramento da nossa reflexão de hoje. A ideia aqui não é, de forma alguma, só fechar os cadernos e esquecer o assunto. Deixar que isso descanse e crie raízes, né? Criar raízes profundas no coração de cada um. Ter a plena certeza de que somos amados por esse Elohim todo-poderoso, mas que ao mesmo tempo andamos de braços dados com Yahweh, que cuida dos pequenos detalhes. E que isso traga uma segurança imensa agora, trocando qualquer ansiedade por paz. E antes da gente fechar de vez, eu queria deixar só uma semente para cada coração ponderar agora no final de semana. Por favor. Se a gente já entendeu que conhecer a Deus é esse processo maravilhoso que nunca acaba, a pergunta que fica ecoando é: qual será a nova faceta do amor dele que ele vai revelar nos momentos silenciosos dos seus próximos dias? Nossa, isso muda a forma como a gente vive a rotina. Muda. Porque ele não fala só naqueles letreiros luminosos, nos grandes milagres inexplicáveis. Ele também sussurra naquilo que é super comum. É uma paz súbita num momento de atrito, um versículo que brilha de repente na leitura, um ato de compaixão silencioso. O caráter dele está lá, escondido nos detalhes, só esperando a gente cavar um pouquinho para achar. Que essa expectativa continue viva em nós, né? Ao finalizar esse ciclo da semana, o nosso desejo sincero para quem esteve com a gente até aqui é que essa paz real, que só vem de caminhar com o Criador, abrace cada coração. Que aquele fogo lindo e acolhedor da santidade consuma só o que nos afasta dele e que a certeza da presença de Cristo seja um porto seguro absoluto. Que essa pausa seja um fortalecimento. Até o próximo mergulho nas Escrituras, se Deus permitir.